Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Estamos assistindo no Brasil tudo que é de agrado àqueles que praticam politicamente o correto, tudo que lhe agrada é bom aos olhos, tudo que lhe satisfaz é bom e correto. Mas essas medidas não só param nessas pessoas ou elas descobriram por si que tudo aquilo que o satisfaz, tudo aquilo que deseja, tiraram de si próprio. Não. É porque no Brasil, isso de uma forma geral, isso vem lá de cima, tá? Lá de cima. Um dos piores erros em que as autoridades cometeram no Brasil nos últimos 365 dias, vamos falar assim, foi justamente usurpar alguns privilégios ou algumas prioridades da República, do Executivo, e passando para os prefeitos e para os governadores. Até aí, se tivéssemos realmente um rumor, ou alguns rumores, ou alguma comoção nacional, conforme o artigo 137, o inciso 2 do 137, se tivéssemos isso por parte do Executivo, mas não houve e essa medida foi tomada. Agora, essas medidas só foram válidas porque basearam na responsabilidade do presidente da República. O presidente, barraram o presidente justamente na responsabilidade dele, que diz cumprimentos das ordens judicial. Mas onde eu quero chegar é que quando medidas são tomadas de forma que vem quebrando, que vem desmontando, que vem trazendo dor e sofrimento, as pessoas que cometeram, eles se classificam extremamente inteligentes a bem de alguma coisa. Quer dizer, as medidas que foram tomadas em que os prefeitos e os governadores ganharam de presente do Supremo Tribunal Federal a autoridade máxima de regerem os seus municípios, seus estados, ela vem baseado em que houve falha, houve desinteresse, houve a incapacidade do governo federal agir dentro de uma pandemia. O que houve foi medidas que poderiam ser tomadas preventivamente baseado cientificamente. Só que no Brasil, nós, brasileiros, estamos acostumados a ver as coisas acontecendo e que era corriqueiro, são pontos ali, pontos. Hoje a gente vê uma formação de quadrilha. A gente vê pessoas que estão fazendo as coisas na clara, são uma verdadeira ditadura. Isso atropela o artigo 5 da nossa Constituição, atropela o artigo 85, 137. Isso sai atropelando e um estrago muito grande para que a gente possa fazer uma análise em relação à verdadeira dor que as pessoas estão sentindo. É uma coisa absurda. Se um país como o nosso, se é um outro país, jamais isso aconteceria, jamais. Eu fico imaginando se fosse na França. Houve uma ocorrência, eu acho que, não me engano, acho que 94 ou 84, mas eu vou me informar melhor, mas eu vou fazer só, abre aspas aqui, só fazer essa lembrança, em que houve um corte de subsídios em relação à educação e que também chegou no salário de alguns professores, alguns magistrados. Houve um quebra-quebra na França muito grande, mas muito grande. As pessoas foram nas ruas e até o governo voltar atrás com suas medidas. Se isso é em outro país, isso não aconteceria. Eles sabem disso. Eles sabem, tem certeza. Aliás, se isso fosse no Chile, no Paraguai, no Uruguai, até mesmo na nossa vizinha que é a Argentina, com certeza essas medidas não seriam dessa forma. Mas nós estamos acostumados a engolir tudo que não presta. Estamos acostumados a conviver com essas pessoas. Mas nos últimos dias isso piorou. Isso causou uma comoção maior. E para nós, grande ânsia
o qual tem virado nosso estômago com tanta medida errada. Se fôssemos observar muito bem o que está acontecendo, o artigo 5 da nossa Constituição, que ela está justamente aqui, o artigo 5, as medidas, olha como as medidas são arbitrárias, contrárias a tudo que se pode se imaginar, a toda vontade de querer, toda tolerância, é contrária a tudo. E a nossa Constituição fala sobre inconstitucionalidade. É justamente esses decretos do presidente, decreto de governador, essa coisa que está acontecendo no Brasil, deveria haver uma investida melhor. Não sei quem poderia fazer isso, mas eu acredito que tinha que haver alguém para dizer, não, vamos parar com isso aqui agora e já. E vamos criar meios para a gente não prejudicar aos brasileiros. Então, o artigo 5 da nossa Constituição, no inciso 13, para você ver como está na Constituição, isso aqui não foi mudado. Mudado foi a estupidez que foi tomada por alguém para que essas pessoas estejam cometendo esse erro. É um erro em cima de outro erro, e a gente engole isso porque não está na nossa Constituição, mas o artigo 5, no inciso 13, fala assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Ninguém pode mudar esse inciso. Ninguém. A não ser a Câmara, a não ser mais de 50% de todas as assembleias do Brasil se juntar para fazer isso, o Senado, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, o Congresso Nacional ou o Presidente da República através de decreto. Mas tiraram isso aqui e deram para os prefeitos e governadores. Isso aqui deixou de valer. Tanto é que nós estamos vendo comércio, lojas, pequenos comércios, o chamado autônomos que estão ali nas ruas batalhando para tirar seu pão de cada dia, de uma forma ou de outra contribuir com o imposto, para sustentar certas pessoas que estão sendo arbitrárias em relação a essas pessoas. E a gente está vendo isso acontecer. Isso é inconstitucional. Juízes federais, desembargadores estão assistindo isso. Agora, ele espera que de fato e verdade, uma imprensa covarde, uma imprensa que está aí para tirar proveito dessa situação, e algumas pessoas que estão pleiteando o cargo da presidência da República. De qualquer forma, esse tem que sair porque não contribui com as quadrilhas, com o roubo, com o desvio de dinheiro. Tem que tirar isso daí. Agora, alguns magistrados, eu digo isso por minha conta, é uma insatisfação minha, eu acredito que também tenha uma insatisfação por parte dessas pessoas que conhecem a Constituição. São juízes, promotores, são delegados, são desembargadores, isso tanto na esfera estadual, municipal, federal, sabe muito bem que isso aqui, as medidas que estão sendo tomadas no Brasil, está errada, inconstitucional, errada. E por que eles esperam, ou por que eles não entram com uma ação para impedir? Porque tem meios, tem o artigo 142, tem o 137, que é do presidente da República, mas o presidente não usou ou ousou a violar nenhum desses artigos. E a gente vê a irresponsabilidade de governadores, de prefeitos e de algumas pessoas que usurpou esse direito do presidente e deu a essas pessoas. Isso nunca na história da República, eu creio que somente em ditadura aconteceu isso, e pode acontecer, mas na história da nossa República nunca aconteceu isso. Aconteceu de um recesso forçado na Câmara, no STF, em outros órgãos. Mas tirar aquilo e dar para a pessoa é a primeira vez. Isso, além de ser inconstitucional, não tem súmula que possa dar respaldo a essa atitude. Mas isso foi tomado no Brasil. Agora, as pessoas estão respaldadas nesse artigo 5 da Constituição e estão amparadas pelo inciso 13. Aí a gente fica observando
observando pessoas que estão agindo, achando maravilhoso, achando ótimo ter o poder. Esse poder configurou sua cabeça como Deus. É isso que nós estamos vendo alguns governadores. Prende fulano de tal, prende aquele cidadão que está vendendo banana, prende aquele fulano de tal ali, chama a polícia, prende aquele fulano de tal que está vendendo roupa, aquela loja está aberta, ó, aquele comércio está aberto, fecha aquela padaria, não pode vender pão, ó, não pode fazer isso. E o que mais me espanta, mais me deixa indignado, é as forças policiais saberem, olha o que é um erro. É um erro, envolve tanta gente inocente. Tanta gente inocente. E isso, nós estamos falando de um espelho ao inverso. Tá? Porque está tudo de cabeça para baixo. É um côncavo. Você olha, você vê de cabeça para baixo. É o que está acontecendo no Brasil. As medidas vêm lá do Supremo Tribunal Federal, vem descendo, vai fazendo ditadores como o João Dória, vai fazendo outros enrustidos ali como Goiás, o Caiado, e vai fazendo esses comunistas de meia tigela nos estados do Nordeste, que o povo está sofrendo, está morrendo de fome. A imprensa, Globo, Estadão, Isto É, não mostra uma família gritando, está todo mundo feliz, está todo mundo em casa, está todo mundo recebendo dinheiro, está todo mundo numa boa. E a gente não vê o que está acontecendo no Brasil. Nós temos, nesse exato momento que estou aqui conversando com você, que você me ouve, e bom que você pudesse passar isso para frente. No Brasil, nesse exato momento, nós temos famílias que estão passando fome. E por que eu sei? Porque eu sou um que estou contribuindo com cesta básica para poder comprar para famílias. Só essa semana, através de uma igreja, 25 famílias precisavam de cesta básica. 25. E nós vamos contribuir com essas famílias. Só são essas 25? Não. No interior de Minas, olha, no interior de São Paulo, no interior de Goiás, interior do Ceará, interior de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia. Tem gente morrendo de fome. Fome. E sabe o que estão fazendo para conter o ímpeto da fome que está no estômago dessas pessoas? Você tem uma ideia do que está acontecendo? Você tem uma noção do que está acontecendo? Não sei, não tem? Estão pondo policiais, guardas, para reprimir cidadãos que, de uma forma, é enfrentar e tentar vender uma banana, tentar vender um tecido, uma fruta, tentar vender um tecido, tentar vender alguma coisa, nem que seja água. Eles são reprimidos. Essa é a minha vergonha com as forças policiais, com as forças de segurança, porque não foram para isso que os senhores foram preparados. Os senhores deveriam ter vergonha de agir dessa forma. Mesmo que enquadre um cidadão que esteja abrindo sua loja, você tem que entender por que está acontecendo isso. Não ouvir essa quadrilha que se estabeleceu no poder. E nós vamos ter que aguentar essas pragas por mais 4 anos. Não é essas atitudes. É isso que as pessoas têm que entender. Nesse exato momento, tem muitas pessoas que estão em casa passando fome. Fome. E os impostos que ainda são recolhidos é para pagar você, coronel, para pagar você, tenente-coronel, major, capitão, tenente, até você, a gasolina da sua viatura. Não foi para isso que vocês entraram, foi para proteger o cidadão e abater o bandido. Não foi para bater aquele que sustenta cada um dos senhores, não. A minha revolta é essa. Temos que ter respeito pelas forças de segurança? Temos. Mas nesse momento, os senhores deveriam simplesmente não cumprir. Dane-se se fosse para prender um batalhão, um quartel ou todos os policiais militares. Mas uma ordem, ao contrário, não se cumpre e se sabe muito bem disso. Não se cumpre, porque a miséria e a infelicidade está descendo de cima para baixo. Ninguém pode parar essa queda livre. Ninguém. A não ser se houvesse uma oportunidade do povo conseguir encontrar
os meios para chegar nos senhores. Nenhum dos senhores, nesse exato momento hoje, tem ou pode caminhar livremente em qualquer rua do seu bairro, da sua cidade. Você não pode. Porque vocês são indigestos, indesejáveis e são como água morna. E o povo está a ponto de vomitar vocês. Porque, olha o que estou falando, se de fato esse povo entender que eles podem se unirem, independente de raça, cor, porque vocês, seus infelizes, ou esse honorário ladrão de 9 dedos, conseguiu dividir a sociedade brasileira. Mas se essa sociedade se juntar e entender que tem que derrubar tudo que está na frente, que está causando mal, os senhores vão passar períodos muito difíceis na vida dos senhores. Vocês estão colocando em risco muita coisa. Então não permita que o povo possa entender. Não permita, porque poucos estão entendendo. Mas se uma massa começar a entender que os senhores estão brincando, que os senhores estão fazendo hora, que os senhores estão levando a vida de vocês a pão de ló, enquanto o que sustenta está passando fome porque vocês estão brincando, vocês se preparam, porque nas próximas eleições vai haver uma diferença. Uma diferença. E eu espero que essa diferença, eu espero que esse povo que está aqui possa criar vergonha na cara e lembrar os nomes dos senhores e esquecer as quadrilhas com os nomes escritos, partidos. Repito, sempre vou repetir. Para mim, de forma exata, todo partido para mim, de forma generalizada, é quadrilha. E repito, por quê? Porque toma dinheiro público. Toma dinheiro do contribuinte. Para mim, é formação de quadrilha. É igual o assalto a uma armada. É crime. E esse fundão é crime. Então, todos os partidos que participam disso, para mim, é crime. É formação de quadrilha. É minha opinião, não é obrigado ninguém a me acompanhar, não é obrigado ninguém a ter o mesmo raciocínio que eu. É a minha opinião. Como um cidadão, eu me sinto roubado, assaltado. Literalmente, oficialmente. E isso é uma coisa que, se uma parte dos brasileiros souber disso e puder manter-se unido, vocês caem. Vocês com certeza vão cair. Mas está chegando o fim. Tá? O fim está chegando. E vocês vão se arrepender desses M's que vocês estão fazendo com o povo brasileiro. Um abraço a todos.